2h40 e nós vamos falar agora de política. Nós tivemos aí as informações nesta manhã de que Josué Gomes não vai ser candidato a vice na chapa de Geraldo Alckmin, ele que foi indicado pelo Centrão, filho do ex-vice-presidente do governo Lula, José Alencar, e nós vamos falar sobre isso agora com o Valdir Pucci, que é cientista político. Na verdade, nós vamos falar toda essa conjuntura política que nós estamos acompanhando. Valdir, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes. Fica difícil para o ouvinte, para o internauta, na verdade, para o eleitor brasileiro acompanhar todas essas negociações, porque ao mesmo tempo que se fala que Josué não vai ser vice de Alckmin, há notícias quanto à possibilidade de o PT oferecer uma vaga para ele concorrer ao Senado. Então ele iria de um extremo ao outro, não é? Sendo que o Centrão, antes do apoio, que ainda falta ser formalizado a Alckmin, discutia a possibilidade de apoiar Ciro. Bolsonaro também tentou negociação com vários dos partidos que formam esse chamado Centrão. Então é o jogo político mesmo que prevalece. Na verdade, a gente tem um exemplo muito claro aí do que é o pragmatismo político no Brasil e a falta de ideologia dos partidos políticos. Ou seja, se a gente pegar o espectro de alianças, o próprio José indo de um espectro a outro político, fica muito claro que, na verdade, os nossos partidos políticos estão preocupados muito mais em ganhar eleições, em ter deputados eleitos, do que, de fato, em programas ideológicos, em propostas para o país, em pensar o país a um longo prazo. Por isso que a gente fala tanto da necessidade de uma reforma política no país. E a gente vê que alguns candidatos que não conseguiram negociar esse apoio aí saem reclamando, não é? Cobrando, denunciando, criticando, mas na verdade gostariam de contar com esse apoio porque representa apoio financeiro, espaço na campanha de rádio e televisão e apoio até de toda a base desses partidos, né? Bom, a gente pega como exemplo claro o Centrão dentro dessa perspectiva, ou seja, todos adularam o Centrão, todos queriam os partidos do Centrão, mesmo com todos envolvidos, a sua grande maioria em escândalos de corrupção, passando pela Lava Jato, por outros escândalos, mas todos cortejaram o Centrão, sendo que teoricamente, porque até que haja confirmação, é o Alckmin que conseguiu levar esses partidos, os tempos deles, e aí os outros partidos, os outros candidatos começaram a falar que o Centrão representaria o que há de mais atrasado no país, a corrupção no país, mas que na verdade todos eles desejariam ter o Centrão ao seu lado. Novamente, voltando àquela primeira resposta, falta de ideologia e puro pragmatismo para vencer eleições. E na verdade não é só uma questão anterior às eleições, tem também depois, até na condição de governo, de governabilidade, porque o Centrão pode assegurar votos importantes em matérias que dependam do Congresso. Sim, mas o Centrão, devido a essa própria ideia de presidencialismo de coalizão no Brasil, não necessariamente ele vai deixar de apoiar se outro candidato ganhar. Na verdade, o Centrão ele sempre trabalhou com a ideia de cargos em troca de apoio político. Então, eu não vejo o Centrão como hoje, muito mais, eu vejo ele hoje muito mais como uma necessidade de tempo no rádio e na televisão durante a campanha política do que simplesmente de governabilidade. Porque o que sempre marcou o Centrão foi que, independente de quem estiver no governo, ele vai apoiar. Claro, se ele receber cargos em troca. Então, isso é exatamente isso que eu ia colocar, porque alguns candidatos estão tendo pouquíssimo apoio de outros partidos. Eu cito, por exemplo, o caso de Bolsonaro e também de Marina, que estão em boas posições das campanhas eleitorais, mas que não têm essa adesão partidária. No caso de um deles ser eleito, haveria condição de governabilidade negociando com esses partidos, se houver essa condição? Bom, se a negociação for feita nos moldes que o Centrão entende, que esses partidos que formam o Centrão entendem como sendo a negociação possível, sim. O problema é o molde que eles entendem, que é justamente, não é uma discussão de ideologia, de propostas para o país. Na verdade, a cabeça dos partidos que formam o Centrão funciona. Se nos derem cargos, daremos apoio. Então, se Marina ou Bolsonaro estiverem dispostos a fazer esse tipo de negociação, terão com certeza o apoio de boa parte do Centrão, se não de todo ele.
Agora, se pensarem de forma diferente, nós temos o risco de a governabilidade ficar um pouco abalada no próximo governo. Então, o senhor não vê condição de o Brasil ter uma política um pouco mais limpa, que não seja em troca de favores, de cargos, do empreguismo que a gente está acostumado a ver? Com o cenário que nós temos hoje, com a organização da própria legislação eleitoral, política brasileira, eu não vejo essa possibilidade, a não ser que o próprio Centrão mudasse o seu modo operandi, ou seja, se ele começasse a perceber que a sociedade brasileira mudou e não está aceitando mais esse tipo de política, esse tipo de situação. Aí a gente teria uma modificação. Agora, no atual cenário, ainda prevalecerá o toma lá da cá na política nacional. E aí o eleito que não tiver essa adesão, ele fica até com a governabilidade ameaçada? Bastante ameaçada, sendo inclusive a perspectiva, e como alguns analistas econômicos colocam, por exemplo, o mercado teme muito que a gente possa enfrentar inclusive um terceiro processo de impeachment durante esse breve período de redemocratização que nós vivemos desde 88. 3 impeachments em 30, 40 anos é uma coisa totalmente fora da realidade de um sistema republicano presidencialista. Então, a governabilidade fica assim ameaçada. Eu citei Bolsonaro e Marina, mas Ciro também está com dificuldades de conseguir apoio maior. Todos eles estão com dificuldade. O cenário ainda é bastante nebuloso. Como eu disse, hoje você teve o Centrão, hoje eu digo, esses dias nós vimos que o Centrão fechou com o Alckmin. Mas existe, por exemplo, um dos partidos que forma, que é o Solidariedade, que já disse que pode não fechar, tendo como base a questão, por exemplo, do imposto sindical. Então, até que se oficializem as alianças, as coligações, a gente não pode dar como certo nenhuma dos acordos pré-estabelecidos. Nós conversamos com o Valdir Pucci, que é cientista político. Valdir, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço a todos, uma boa tarde.